E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Banzas. Se inscreva no canal, já vai deixando aquele like e compartilhe os vídeos com seus amigos. Como prometido, mais um capítulo de Oak Island. E caso vocês não saibam, eu comecei uma nova série de vídeos sobre mistério. O primeiro vídeo é do Dyatlov Pass americano, vou deixar aí embaixo. Entrem lá e dê uma força pra mim. Pegando pesado nesse bang aí, viu? Então, segue a vinheta. Mais um dia iniciado em Oak Island. Os irmãos Ricky e Marty Lagina e os membros da equipe acreditam que finalmente estão a ponto de localizar o principal túnel de inundação, que percorre entre a Enseada Smith e o Poço do Dinheiro. Relembrando, após utilizar o radar de penetração do solo, ou GPR, no início desse ano, os dados coletados revelaram a possível presença de um túnel até 30 metros de profundidade abaixo da terra entre a Enseada Smith e o Poço do Dinheiro. A equipe começou a realizar várias perfurações exploratórias. Há uma semana atrás, na área entre a praia e o Poço Cave In, uma seção de vigas de madeira cortadas à mão foi encontrada a uma profundidade de mais de 15 metros. Quando testada, essas vigas de madeira foram datadas por volta dos anos de 1730. Baseado nessas evidências, a equipe ficou muito animada, porque podem ter finalmente localizado o principal túnel de inundação. Se isso estiver certo, significa que em apenas alguns dias eles já poderiam encontrar o lendário Poço do Dinheiro. Em 1897, enquanto escavavam o que eles acreditavam ser o original Poço do Dinheiro, membros da Oak Island Treasure Company interceptaram o que eles relataram ser um dos túneis de inundação, a uma profundidade de 33 metros, medindo quase 90 centímetros de largura por 1,2 metros de altura, feito por uma dura argila embalada com areia e pedras lisas de praia. Porém, ao passo em que o túnel foi exposto, a água do oceano começou a entrar, causando o seu desmoronamento. Jack Bagley chega ao local das escavações para verificar como está o processo. E então, a primeira amostra do capítulo é retirada, a uma profundidade entre 30 e 33 metros, que é justamente a área-alvo. E estranhamente eles encontram areia, e analisando as amostras, eles acreditam que aquela areia não faz sentido de estar ali. Jack Bagley então fica surpreso e feliz. Isso poderia ser a parte da areia descrita pela Oak Island Treasure? Poderia esse achado estar realmente conectado ao túnel que fora descoberto há semanas atrás perto da Enseada Smith? Se realmente for isso, isso poderia significar que a equipe conseguiu interceptar outra parte do lendário sistema de túneis de inundação do Poço do Dinheiro. Jack Bagley então decide ligar para o Marty e contar as boas novas. Marty, Rick e Craig Tester vão correndo até o local. Marty então começa a perguntar o porquê deles acharem que eles encontraram parte do sistema de inundação. Eles explicam que aquilo é uma areia extremamente uniforme e que possui a parte de cima e a de baixo bem compactada, e isso de fato poderia significar um túnel. Eles olham o mapa e descobrem que, traçando uma linha até o centro do U, existe um alinhamento perfeito que pode levar até o Poço do Dinheiro. Poderia essa amostra corresponder às descrições históricas do lendário túnel de inundação? Significa que a equipe está a um passo importante de chegar até o tesouro de Oak Island? Eles decidem continuar escavando para terem mais evidências de que estão no caminho correto, e decidem tentar cavar a uns 5 pés a oeste ao longo da linha traçada no mapa. Mais tarde, no mesmo dia, ao passo em que as operações de perfuração no Poço Cave In continua, Jack Bagley, Peter Fournette e o especialista de detecção de metais Gary Drayton chegam no lote 27, uma propriedade que pertence ao caçador de tesouros Daniel McGuinness.
Logo, após encontrar o Poço do Dinheiro em 1795, Daniel McGuinness passou o restante de sua vida procurando pelo que acreditava ser uma fortuna incrível. Após comprar o lote 21, onde ele construiu a sua casa, o caçador também comprou vários lotes do lado sudoeste da ilha, incluindo o lote 27. Embora ele alegasse que esses acres foram comprados para agricultura, evidências recentes sugerem que o McGuinness também pode ter usado a terra para procurar túneis do tesouro, que ele esperava poder levá-lo diretamente ao lendário cofre do tesouro do Poço do Dinheiro. Só para lembrar, há 3 semanas, enquanto investigavam o lote 21, Ricky, Gary e Dan Henske descobriram 2 objetos de ferro que incrivelmente foram identificados como forjas, antigas ferramentas de perfuração. Essa descoberta levou a equipe a acreditar que a agricultura não era a única atividade conduzida na parte ocidental da ilha. Eles então começam a procurar por sinais com o detector. Inicialmente encontram apenas lixo moderno e logo depois decidem cavar em um local onde o detector apita super forte. Jack Bagley então cava e encontram algo que parece ser super antigo e parece ser um formão de ferro que é utilizado para talhar e estimam ser dos anos de 1400, possivelmente utilizado ao lado das antigas forjas de perfuração. A equipe poderia ter encontrado mais evidências de uma grande operação de construção de túneis no lado ocidental da ilha e, como sempre, decidem ligar para o Rick e avisar sobre o achado. Rick chega lá correndo e eles mostram o achado. Eles começam então a teorizar sobre a chance de ser realmente um cinzel ou formão. A parte de cima do objeto é a mais amassada, mostrando que era o local onde possivelmente era batida com um martelo. Rick fica admirado e eles continuam falando sobre o McGuinness. Poderia isso ser evidência de que McGuinness não apenas procurou tesouros no Poço do Dinheiro, mas também no fundo do terreno de sua propriedade? E se sim, o que mais a equipe pode achar oculto abaixo da superfície dos lotes do McGuinness? Mais tarde, Marty e Ricky retornam à área do poço Cave In, onde os membros da equipe estão monitorando de perto o progresso do seu segundo poço exploratório. E vem aí a próxima amostra. Todos ficam olhando com apreensão e parece haver um pouco de areia também. Porém, até agora, nada muito parecido com o que eles acreditam ser, de fato, o túnel. Por conta dessa segunda tentativa ter falhado em encontrar mais evidências do túnel de inundação, Ricky e Marty decidem abandonar seus esforços de perfurações aleatórias e são a favor de utilizar uma varredura sísmica. A ideia é que, mapeando os possíveis vazios e túneis que possam existir no subsolo, eles possam, de uma maneira mais inteligente, identificar a localização do túnel de inundação. Com o começo de mais um dia em Oak Island, Ricky Lagina, juntamente com Craig Tester, Gary Drayton e Dave Blankenship, foram se encontrar com a Eagle Canada, uma empresa de exploração geofísica especializada em testes sísmicos. Embora Rick, Marty e Craig tenham chamado anteriormente a Eagle Canada para coletar dados sísmicos no pântano de Oak Island e na área do Poço do Dinheiro, a porção oriental da ilha, que inclui a enseada Smith e o poço Cave In, nunca foram escaneados. Agora é a esperança do time de que, tendo os detalhes, possam encontrar anomalias subterrâneas e possíveis túneis nessa área, podendo assim serem mais estratégicos na tentativa de localização do Poço do Dinheiro. Eles conversam e a ideia é que, para cobrir uma área tão grande quanto a metade oriental da ilha, exigirá 18.000 cargas de dinamite. Ao passo em que cada uma delas é detonada, as ondas sonoras resultantes serão medidas, criando assim efetivamente um mapa mestre de possíveis túneis, vazios ou outras estruturas artificiais que possam existir até 300 pés de profundidade. Mais tarde no episódio, ao passo em que a equipe da Eagle Canada começa seus preparativos, Craig Tester se junta ao Alex Lagina e o arqueólogo Lair Niven e se encontram novamente com os especialistas
especialistas em radares de penetração no solo, Steve Watson e Don Johnston. Eles estão ansiosos em conduzir uma investigação mais completa na propriedade pertencente ao Daniel McGuinness. Enquanto o escaneamento é executado, Craig, Alex e Laird se juntam com Rick, Marty e os outros membros da equipe em uma reunião na sala de guerra. Lá, eles estão com um convidado, o Chip Reid. Como autor e pesquisador premiado, Chip Reid escreveu extensivamente sobre as histórias navais da Europa e da América do Norte, especialmente entre os séculos 17 e 19, quando a Espanha, França e Inglaterra brigavam pelo controle de territórios do Novo Mundo. Ele está lá, pois apresentará pesquisas que ele acredita que irão lançar uma nova luz sobre o mistério de Oak Island. Ele então começa a mostrar um mapa que demonstra uma bateria de água. Uma bateria de água é uma posição de artilharia que é construída o mais próximo da costa possível. Ele comenta que esse tipo de estrutura era comum em aproximadamente os anos 1600, até meados do século XX. Ele então demonstra um mapa e questiona se eles conheciam aquele formato. E ficam intrigados, pois parece muito a estrutura que fora desenterrada no ano anterior na enseada Smith, que foi datada de uma época antes da descoberta do Poço do Dinheiro. Poderia ser evidência de uma fortificação militar conhecida como bateria de água? Quando a cidade de Louisburg foi fundada pelos franceses em 1713, não passava de um pequeno povoado de pescadores, mas em 1720, Louisburg havia se tornado um dos portos mais movimentados e ricos do Novo Mundo e serviu como centro de todo o comércio francês entre o Canadá, Europa e Antilhas. Isso levou os franceses a construir uma enorme fortaleza, que no momento de sua conclusão em 1740 foi considerada a mais extensa fortaleza militar da América do Norte. Possuía 3 km de paredes de pedra, constituído de até 30 pés de altura e 8 pés de espessura. A fortaleza também teve uma série de túneis secretos abaixo dele. Mas, em 1745, um coronel inglês chamado William Pepperell lançou uma campanha de sucesso para assumir o controle do forte francês. Chip diz que o interessante é que em 1745 os homens de Pepperell que vieram lutar em Louisburg não encontraram nenhum ouro e que na verdade eles não encontraram nenhum tesouro lá. Os franceses sabiam que os homens de Pepperell estavam chegando, mas se você é um francês mais experiente, você até talvez diria: eu não quero que eles recebam o meu tesouro, vamos escondê-lo. Chip acredita que os franceses esconderam seu tesouro em Oak Island e que ele acredita que eles estão procurando por um tesouro francês. Rick então pergunta sobre a expedição do Duc d'Anville. Em 1746, um ano após a conquista britânica de Louisburg, os franceses lançaram uma frota massiva de 97 navios para recuperar a fortaleza e recuperar também o controle francês sobre as colônias do Atlântico Norte. O exército com 3.000 homens foi liberado pelo Duque d'Anville, o descendente de uma poderosa família francesa, com laços antigos com os Cavaleiros Templários. Porém, durante a viagem de 3 meses da França, severas tempestades atormentaram a armada e levou a surtos de tifo e escorbuto entre a tripulação. Quando finalmente a expedição chegou ao Canadá, centenas de soldados haviam morrido, incluindo até mesmo o Duque d'Anville. 2 anos atrás, Doug Crowell apresentou à equipe uma transcrição supostamente escrita por um membro da tripulação da missão do d'Anville e que descreveu o enterro secreto de um vasto tesouro. Seria possível que os membros da expedição do Duque d'Anville vieram para Oak Island por conta de conhecimentos anteriores de um depósito de tesouro localizado ali? Se os documentos do Duque d'Anville são genuínos e se eles se referem à expedição de reforço que a França enviou a Louisburg, então isso corroboraria com as teorias. Marty agradece e diz que eles nunca tinham pensado que os artefatos poderiam ter sido uma fortificação. Eles então agradecem novamente e se despedem.
Com o começo de mais um dia em Oak Island, enquanto a equipe da Eagle Canada continua fazendo os preparativos para os seus testes sísmicos entre a enseada Smith e o Poço do Dinheiro, os irmãos Rick e Marty Lagina, juntamente com o historiador Doug Crowell, estão indo para a costa sul da ilha. Eles estão indo lá pois querem acompanhar uma outra maneira possivelmente mais rápida de encontrar o tesouro. Em 1863, quando a localização do Poço do Dinheiro ainda era conhecida, membros da Associação de Oak Island cavaram um buraco de 120 pés de profundidade, conhecido como Shaft 9, cerca de 100 pés a sudoeste do Poço do Tesouro. Para protegê-lo de inundações, um dreno de madeira foi construído em forma de um túnel de formato de caixa, que serviu como um canal artificial que direcionava a água do túnel de inundação até a costa sul da ilha. Depois que a água foi drenada, um segundo túnel foi então escavado a uma profundidade de 108 pés em direção ao Poço do Dinheiro. Embora o plano possa ter funcionado, nunca foi testado. A associação da Oak Island acabou falindo e o buraco Shaft 9 foi abandonado e praticamente esquecido. Eles então chegam no local e a ideia é procurar esse buraco para ir seguindo o túnel até o Poço do Dinheiro. Marty então começa a operar a retroescavadeira, então começa a cavar. Inicialmente começa a retirar uns pedregulhos. Ele vai cavando, até que aparece algo que parece ser madeira. Porém, ao analisar, descobrem que não era madeira e seguem escavando. E de repente começa a aparecer muita água. Eles ficam esperançosos e seguem cavando na direção da saída da água. Até que eles ficam super surpresos. Parecem ter encontrado o dreno de madeira e começam a encontrar madeiras e argila. E então ficam impressionados como aquele caminho de madeira ainda está funcionando. Decidem então escavar em volta para expor o caminho de madeira. Steve então marca o local no GPS e decidem continuar depois. Para a equipe, uma semana que começou frustrante, agora termina com uma grande descoberta que poderá oferecer um grande avanço na busca de finalmente localizar o original Poço do Dinheiro. Porém, uma vez encontrado o buraco, será que realmente levará Rick e Marty para um cofre cheio de ouro, joias de um valor inestimável? Ou isso levará a um caminho diferente, um que revelará o porquê dos segredos de Oak Island serem tão bem guardados por mais de 2 séculos e protegidos por uma maldição que prediz que 7 homens devem morrer para que o tesouro possa ser revelado?